Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Tá todo mundo bem? Papai e mamãe tá todo mundo bem? Todo mundo com saúde? A família vai bem? Amém, né? Que Deus tem nos cuidado, o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado nesta pandemia. E o Senhor é muito bom, porque Ele tem nos conservado com vida. Amém? E minha aula vai hoje para a salinha Samuel. Hoje eu darei aula aos maiorzinhos da sala Samuel. E a minha aula tem por nome Jesus cura um cego. Esta aula que eu vou dar a vocês hoje, ela está no livro de Marcos, na Bíblia. No livro de Marcos, capítulo 10, versículos de 46 a 52. E esta aula, ela fala de um cego. Se você abrir sua Bíblia, em Marcos, capítulo 10, versículos de 46 a 52, você vai acompanhar direitinho o que eu vou dizer aqui, certo? Jesus cura um cego. E o versículo para esta aula, olhe, é esse aqui. Disse Jesus, a tua fé te salvou. Está lá em Marcos, capítulo 10, versículo 52. Disse Jesus, a tua fé te salvou. Marcos 10, 52. Vamos à nossa aulinha? Então, vamos lá. Se você abrir sua Bíblia, você vai acompanhar bem direitinho na sua Bíblia tudo que eu vou falar aqui, tá certo, meus amores? Porque vocês já são maiorzinhos e vocês já sabem ler. Vamos à nossa aula de hoje? Então, uma vez, Jesus estava saindo de uma cidade e o nome desta cidade era Jericó. E uma grande multidão seguia Jesus. Então, quando Jesus estava se preparando para sair dessa cidade e essa multidão estava acompanhando, ele percebeu que lá na frente, numa calçada, estava sentado um homem pedindo esmola. E Jesus continuou seguindo o caminho dele, que com certeza ele sabia que iria passar por aquele homem. E ele também já sabia o que iria acontecer. Então, o que aconteceu? Quando Jesus ia seguindo com a multidão, este homem começou a gritar. O nome dele era Bartimeu. E ele começou a gritar, Jesus, tem misericórdia de mim? E a multidão que estava seguindo Jesus reclamou com o homem para que ele não gritasse e não perturbasse Jesus, que ia com a multidão, pregando a palavra. Então, o cego aumentou mais o seu tom de voz, Bartimeu. Aí foi que ele gritou alto, Jesus, tem misericórdia de mim? Jesus escutou. E Jesus passou direto, não deu a mínima para o homem que estava sentado lá, o cego, não. Jesus parou e chamou ele. Chamou o homem, disse que o homem fosse até ele. Quando o homem chegou perto dele, aí Jesus chegou e disse, o que tu queres que eu te faça? Então Bartimeu estava na frente de Jesus, ele não estava vendo porque ele era cego, mas ele chegou e disse, eu quero ver. Aí Jesus realmente fez Bartimeu ver. Mas Jesus disse a ele, como tu creu e tu sabias que eu te curaria, e você creu nisso, então você está curado. A tua fé te salvou. Estão vendo, meus amores?
que fé é aquilo que a gente crê, a gente tem, porque crê que o que a gente está pedindo vai acontecer. Então, Bartimeu fez exatamente isso. Ele chamou Jesus e pediu para que Jesus fizesse ele ver, curasse-o daquela cegueira. E Jesus pegou e disse: por que tu crestes em mim e crestes que eu poderia te curar? Então tu vai ver, enxergar. E o cego começou a enxergar. E Jesus chegou e disse: tu começaste a enxergar porque a tua fé, que tu tivestes que eu poderia fazer você enxergar, a tua fé te salvou. Então, lendo tudo isso, vocês estão lendo aí na Bíblia de vocês, e vocês estão escutando o que eu estou dizendo, que é exatamente o que está aí. O cego Bartimeu, ele não viu, ele não começou a enxergar por mera coincidência. Não. Ele começou a enxergar porque ele sabia que quando ele dissesse: Jesus, tem misericórdia de mim, e pedisse a Jesus que fizesse ele enxergaria. Porque ele tinha fé. E a fé, mesmo que seja do tamanho de um grãozinho de mostarda, a sua fé, ela tem o poder de mover uma montanha. Então, vocês creem que o Senhor é poderoso para fazer o que você está pedindo a Ele? Vocês têm fé realmente de que o Senhor pode realizar o desejo do seu coração? É isso que vocês têm, é isso que papai e mamãe ensina, que vocês têm que ter fé. Então tenham fé, porque a sua fé, mesmo que ela seja do tamanhozinho de um grão de mostarda, que é miudinho, do tamanho da cabecinha de um alfinete, a sua fé, ela pode mover montanha e ela pode te salvar, como livrou o cego Bartimeu da cegueira, que ele começou a enxergar naturalmente. Quando ele olhou que Jesus disse: a tua fé te salvou, que ele levantou a vista, ele começou a enxergar tudo. Mas foi por mera coincidência? Não foi. Foi porque ele teve fé. E nós temos que ter fé. Quando a gente pede uma coisa a Jesus, a gente tem que ter fé que a gente está pedindo e que o Senhor realiza o desejo do nosso coração. Então, quem se lembra como era o nome desse senhor aqui? Totalmente cego. Quando Jesus foi passando por ele, ele gritou: Jesus, tem misericórdia de mim? Olha, totalmente cego, estão vendo? Ele não enxergava nada. E Jesus escutou a multidão reclamando para que ele não fizesse barulho, não atrapalhasse, mas Jesus chegou e disse: venha até mim, chame ele, venha até mim. E ele foi. E quando ele foi, olha, ele com Jesus, ó. E quando ele foi, aí o Senhor perguntou a ele: o que tu queres que eu te faça? Aí ele disse: eu quero ver. Olha aí, o milagre que Jesus fez na vida de Bartimeu. Bartimeu começou a ver, começou a enxergar. E simplesmente Jesus disse a ele: a tua fé te salvou. Então tenham fé, meus amores. Tenham fé, porque o que você pedir com fé ao Senhor, Ele vai fazer. Vamos ler nosso versículo de novo. Disse Jesus: a tua fé te salvou. Isso está em Marcos 10, 52. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, eu te agradeço, meu Deus, por esse dia. Te agradeço por esta aula, Senhor. Te agradeço, meu Deus, pela disponibilidade das titias que podem dar a aula para a gente, meu Deus, e já te pedindo uma bênção sobre a vida de cada criança, de cada tia, Senhor, que faz parte deste departamento infantil.
Abençoa aos irmãos da igreja, meu Deus, das paz e da saúde a cada um deles, no nome de Jesus. Amém.